Nessa questão, como ele fala aqui de PG, né? Como são PG de três termos, em vez de você chamar de A vezes Q e AQ quadrado, um macete prático aqui para resolver esse tipo de questão é chamar o termo do meio de A, o anterior desse de A sobre Q e o que vem depois do A de A vezes Q. Então seriam os três termos da PG. Então o termo do meio se chama de A, o anterior é o A sobre a razão e o posterior é o A vezes a razão. Mais prático assim do que colocar o Q ao quadrado para dar mais conta. Com isso aqui, a gente vai tentar solucionar o problema. Aí ele te deu um polinômio onde tem um outro coeficiente desconhecido ali no meio. Então, para resolver esse tipo de problema, geralmente a gente recorre a outros métodos do que os métodos normais que a gente recorre para calcular as raízes. Um desses métodos é relações de Girard, que a gente pode usar aqui. No caso de polinômio de grau 3, né, você vai ter a soma das raízes vai ser menos b sobre a, o produto de duas em duas raízes vai ser c sobre a, e o produto das três raízes que ele tem vai ser menos d sobre a. É só você andando no polinômio e trocando o sinal. Tá? Então eu sei que eu posso usar o produto das raízes porque a gente está trabalhando com PG, então o produto é mais interessante. Então se eu pegar a sobre q, multiplicar pelo a e multiplicar por a vezes q, que são as três raízes que eu tenho do polinômio, né? Então essas aqui são as raízes. O produto das três raízes tem que ser menos d sobre a. Então vai dar menos esse valor, então vai dar 3 sobre 3, que vai dar 1. E aqui o q vai cancelar com q, vai sobrar a ao cubo é igual a 1, então o a vale 1. Então o a já é uma raiz. Então se o a é uma raiz, eu posso jogar no lugar do x aqui na equação. Então vai ficar 3 vezes 1 ao cubo, menos 13 vezes 1 ao quadrado, mais o m vezes 1, menos 3 igual a 0. E aqui a gente vai encontrar o valor do m. O 3 vai cancelar com menos 3, aqui vai ficar m e menos 13. O 13 passa para lá somando, então m vai dar 13. Então a nossa equação ficou 3x ao cubo, menos 13x quadrado, mais 13x, menos 3 igual a 0. Então a gente chegou nessa expressão. Aí como eu sei que o x igual a 1 é uma raiz, eu posso fazer o Breuer-Ruffini agora, né? Então a gente pode aplicar Breuer-Ruffini porque é o polinômio de grau 1. Então o x igual a 1 é raiz, aí eu tenho 3, menos 13, 13 e menos 3. Aqui embaixo vai ficar o resto, que eu sei que tem que dar 0. Né? Então aplicando Breuer-Ruffini, a gente desce o 3. 1 vezes 3 vai dar 3, somado com menos 13 vai dar menos 10. 1 vezes menos 10 dá menos 10, somado com mais 13 vai dar 3. 1 vezes 3 dá 3, com menos 3 vai dar 0. Beleza. Então esse polinômio que sobrou aqui é 3x quadrado menos 10x mais 3 igual a 0. Eu tenho que descobrir as raízes desse polinômio e acabou o problema. Né? O que ele quer descobrir é qual que é a maior raiz dessa equação. Então a gente sabe que o 1 é a raiz do meio. Então a maior raiz vai sair daqui, né? A maior é a menor. Então o delta aqui vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então o delta vai ser 100, isso aqui vai dar 36, vai dar 64. Então o x vai ser menos b, com 10, mais ou menos raiz do delta, que é 8, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 3, 6. Aí a gente tem as duas raízes. Então x1, 10 mais 8 dá 18, dividido por 6 vai dar 3. Então essa raiz é a maior, né? Aquela maior que é a raiz 1. E o x2 vai ser 10 menos 8, que vai dar 2, sobre 6, que vai dar 1 terço. Então as três raízes são 1 terço, 1 e 3. Então aqui dá uma PG de razão 3, né? Se você pegar o primeiro, multiplicar por 3 vai dar o segundo, multiplicar por 3 vai dar o terceiro. Como ele quer a maior raiz é 3, beleza?